Olá, galera. Vamos para mais uma videoaula. Hoje sobre o assunto campo magnético. Esse é um tema abordado no terceiro ano do ensino médio. Também costuma aparecer muito no Enem, tá? Então vamos ficar atento para esse tema. Bom, para começar, eu coloquei aqui ilustrando um eletroímã. Aí você vai falar assim, o que é esse eletroímã? Bom, um eletroímã é quando você faz um objeto que não tem propriedade magnética atrair metais. Então, aqui no caso, eu tenho um prego. Então, você pode ver que o prego conseguiu atrair os alfinetes. Mas por que ele conseguiu atrair os alfinetes? Porque o prego se tornou um eletroímã, ou seja, surgiu nele os polos de um ímã, como se fosse um ímã. Então, já que ele é um ímã, ele acaba atraindo outros metais. Só que para a gente fazer isso, a gente tem que enrolar ele com fios, tá? Um fio de cobre, passar uma corrente elétrica por ele. Então a gente vai criar aqui um solenoide. Então esse solenoide é que a gente vai chamar de eletroímã, onde esse ferro, né, nesse caso esse prego, vai ganhar propriedades magnéticas. Tá? A gente vai falar disso mais com detalhes mais para frente. Então esse aqui é só para a gente ilustrar o que é um eletroímã. Já deve ter ouvido falar, tá? Então a gente vai ilustrar ele através do solenoide, mais para frente a gente vai estudar isso. Bom, então vamos lá. Então, quando a gente analisa a matéria, né, gente, no nível microscópio, podemos considerar que um elétron, ao descrever uma órbita circular ao redor do núcleo, ele gera uma pequena intensidade de corrente elétrica, que cria ao seu redor um campo magnético. Então, isso aqui já estava claro quando o Ørsted já fez aquele experimento onde ele comprovou que a passagem da corrente elétrica por um fio condutor gerava ao redor desse fio condutor um campo magnético. Então, aqui nada mais é do que aquele experimento de Ørsted que a gente já falou, tá? Então, o magnetismo da matéria será estudado mais detalhadamente, mas podemos adiantar que outro fator que origina um campo magnético em determinados materiais é uma grandeza chamada de momento magnético intrínseco, também denominada de spin. Então, ou seja, você estudou na química, né, o spin, número de spin do átomo, do elétron. Então, ou seja, você tem ali, aquela propriedade ali é que acaba gerando o campo magnético quando a corrente elétrica passa pelo fio condutor, tá? Então, o campo magnético também pode ser originado variando o campo elétrico ao longo de uma espira, mas por hora vamos considerar apenas a geração de campo magnético ao redor de um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica. Então, a gente vai ficar fixo só nessa parte que foi a experiência de Ørsted mesmo que comprovou isso aí. Então, na verdade, basta que haja um movimento de cargas elétricas para que seja criado um campo magnético, sem a necessidade de um condutor. Como corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas, a passagem da corrente num fio gera um campo magnético, como observada por Ørsted, tá? Então foi o que eu já tinha falado aí na videoaula passada que eu mostrei esse experimento para vocês. Bom, então vamos começar explicando o campo magnético ao redor de um fio retilíneo, tá? Então quando a gente faz passar uma corrente elétrica, né, criamos um campo magnético ao redor desse condutor. A direção do campo magnético gerado pela corrente elétrica pode ser observada com auxílio de limalhas de ferro. Então, como a gente já falou na videoaula passada, o campo magnético é uma grandeza vetorial. A gente tem que indicar para ele a direção, o sentido e o valor dele, que é o módulo, tá? Então, como que eu vou representar essa direção do campo magnético? Através das limalhas de ferro eu consigo provar isso mais fácil, né, visualmente para vocês. Só que daqui a um certo tempo a gente vai começar a fixar, a decorar as coisas. Então, por exemplo, no condutor retilíneo, o campo magnético ele fica ao redor do campo magnético. Mas as limalhas de ferro vão mostrar isso pra gente. Quer ver? Ó? As limalhas se alinharão com a direção do campo magnético em cada posição do plano e o seu padrão se distribuir-se representará as linhas do campo. Tá? Então, o alinhamento das limalhas ocorre porque o ferro, na presença do campo magnético externo razoavelmente forte, se magnetiza e passa a se comportar de forma semelhante à agulha magnética de uma bússola. Então, a limalha de ferro, ela se comporta, né, ela acaba ganhando característica e propriedade magnética, então ela acaba funcionando como se fosse uma bússola, a agulha de uma bússola. Então, por isso que ela começa a se orientar, tá? Então, por isso que as limalhas de ferro começam a se orientar. Então, como podemos observar na figura 2.3, que a gente vai ver, as linhas do campo magnético são circunferências concêntricas, possuem o mesmo centro, tá? Por isso que chama de concêntricas, no plano horizontal, estando o fio no centro dessas curvas. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar isso.
Se uma bússola for movimentada ao redor do fio, a agulha magnética mudará de orientação, indicando que o sentido do campo magnético é diferente em cada posição. Então, se a gente colocar uma bússola ao redor de um fio condutor que está passando a corrente elétrica dele gerando um campo magnético, se a gente colocar uma bússola ali, a agulha dela vai começar a mudar de posição à medida que você vai mexendo com a bússola ao redor desse condutor retilíneo, galera. Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó, a figura 2.3 que ele falou, né? Na verdade, a figura 2.1 mostra lá o ímã, que é o condutor retilíneo. Ele aqui é como se fosse um vidro, galera. E o fio, ele está perpendicular, atravessando esse vidro e jogou as limalhas de ferro aqui ao redor do fio condutor que está passando a corrente elétrica. Então, a gente pode observar que aqui, ó, as limalhas de ferro, elas se orientaram de maneira que elas ficaram circulares, ó, concêntricas, tendo lá dentro, lá, o condutor retilíneo. Então, a fotografia mostra a disposição das limalhas de ferro ao redor de um fio retilíneo percorrido por uma corrente elétrica. Consideramos, então, que a configuração das limalhas formam linhas de campo magnético circulares ao redor do fio. Então, é fácil, galera. Toda vez que eu te perguntar qual é a direção do campo magnético ao redor de um fio retilíneo, você vai falar, são circulares, né? O campo magnético, ali, no caso, é circular e eles são concêntricas, tá? Então, são linhas circulares que ficam ao redor do fio condutor, tá? Bom, olha aqui no outro jeito de a gente identificar. Então, e o sentido dessas linhas de campo geradas ao redor do fio pode ser determinado através de uma regra prática, que a gente vai chamar de regra da mão direita. Então, por exemplo, que essas linhas é como se elas estivessem ficando circular, ó, é como se elas ficassem circulando ao redor do condutor retilíneo, do fio. Só que aí ela pode girar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Então, a gente vai ter que observar o sentido do campo magnético. Aí, para isso, a gente tem que usar essa regra da mão direita. Como que a gente usa essa regra da mão direita? Nós vamos colocar sempre o polegar no sentido da corrente elétrica. E os outros 4 dedos, é eles que vão me dar o sentido do campo magnético, galera. Então, vamos lá, ó. Aqui o polegar está mostrando. Se a corrente está percorrendo o fio de baixo para cima, então o polegar para cima, porque a corrente está para cima, e os 4 dedos é como se eles abraçassem o fio, gente. Então, ou seja, ó, a corrente, então o campo magnético é como se estivesse girando aqui, o sentido dele é girar nesse sentido aqui, ó, igual a setinha mostra pra gente, ó. Ele tá vindo daqui para cá. Então, ou seja, se isso aqui tivesse um plano, ou seja, estivesse apoiado aqui num papel, galera, numa folha, tá? Então, como se fosse assim, a minha mão seria uma folha, né? E o fio tivesse em cima dessa folha, eu fazendo ele passar uma corrente elétrica por ele no sentido para cima. Então, polegar para cima, os 4 dedos, ó, polegar para cima, os 4 dedos apontando para este lado aqui do fio. Então, quer dizer que o campo magnético está entrando por esse lado, passando por dentro da folha aqui, indo lá por baixo e saindo aqui por lado de cá, do lado esquerdo aqui, ó. Então, ou seja, o campo magnético estaria entrando nesse plano do lado de cá e saindo do outro lado do outro plano, ok? No plano do outro lado. Então, é como se o campo magnético estivesse fazendo esse movimento. Ele entra do lado de cá, ele entra do lado direito e sai do lado esquerdo. Tá, agora como que a gente vai representar esse campo magnético entrando nesse plano e como que a gente vai representar o campo magnético saindo? Tá, para isso a gente tem uma legenda. Então vamos lá. Ó, a legenda é essa. A gente vai usar esse símbolo aqui, uma bolinha com um X lá dentro, para mostrar que o campo magnético deste lado do fio condutor, o campo magnético está entrando, tá? Aqui é como se fosse a folha de papel, galera, ó, tá? E do lado de cá, o campo magnético está saindo, ó, polegar para cima, do lado direito, campo magnético entrando, vai contornar o fio e do outro lado ele vai sair. Então, ou seja, a gente vai ter do outro lado o campo magnético saindo, a gente representa com uma bolinha e um pontinho lá dentro, tá? É como se fosse uma flecha, galera. A parte de trás da flecha, quando aparecer a parte de trás da flecha, quer dizer que ela está entrando nesse plano. Quando aparecer a pontinha da flecha, quer dizer que ela está saindo do outro lado do plano. Ok? Aqui mostra isso aqui, ó, a setinha, ó. A setinha está aqui, esse xizinho aqui no caso seria a parte de trás da seta.
Então, se ela está vindo para cá, quem está olhando do ponto A para o plano vai ver o campo magnético interno, porque vai ver esse xizinho. Quem está do lado B aqui do plano vai ver o campo magnético, a pontinha da flecha, então vai ver ele saindo. Tá? Então, depende da posição também que você está em relação ao plano, tá? Mas se o plano tiver na folha de papel igual tá assim, desse jeito aqui, do lado de cá tá entrando, do lado de lá tá saindo o campo magnético, tá? Então ele tá girando nesse sentido aqui, ó, o campo magnético girando nesse sentido. Bom, continuando, agora a gente vai aprender como calcular o valor do campo magnético dentro de um fio, ao redor de um fio, quer dizer, dentro não, ao redor de um fio condutor, tá? Para isso, galera, a gente tem que ter uma constante chamada de constante de permeabilidade, que é o MO. Esse MO sempre vale 4π vezes 10 a menos 7. Não precisa decorar esse valor, que ele vai te dar, tá? Você tem que saber a corrente elétrica que passou pelo fio. Lógico que quanto maior a corrente que passa pelo fio, maior vai ser o campo magnético que vai gerar ao redor do fio. E esse 2πr, galera, é como se fosse ali no caso, esse R é como se fosse a distância que esse ponto vai estar do fio. Ou seja, aqui, ó, voltando aqui. Se eu quiser calcular o campo magnético nesse ponto, tá? Nesse ponto, que está mais distante do fio. Então, o raio seria esta distância do ponto que eu quero calcular o campo magnético em relação ao fio condutor. Agora, se o ponto estiver mais próximo, se o raio for menor, ou seja, a distância for menor do ponto que você vai calcular o campo em relação ao fio condutor, aí é lógico que o campo magnético é mais intenso, gente. Quanto mais próximo tiver esse ponto ao redor do fio, maior é o campo magnético. Quanto mais distante, quanto maior o raio, menor é o campo magnético. A gente pode ver isso aqui, ó. O I, ele é diretamente proporcional ao campo. E o R, ele é inversamente. Ou seja, você diminui a distância, você aumenta o campo magnético, tá? E esse 2π, tá? É da fórmula. Bom, e qual vai ser a unidade que a gente coloca para o campo magnético? É o Tesla, tá? Nikola Tesla, em homenagem a ele, né? Que ele contribuiu muito para a área do eletromagnetismo. Então, o campo magnético, a unidade ficou como Tesla. Ok, galera? Então, esse é o fio condutor retilíneo. Como que você representa o campo magnético? Como que você calcula ele, tá? Agora a gente vai ver o campo magnético em espiras, tá? A espira, galera, é quando você pega um objeto metálico, não é isso? Ele é circular e você faz passar uma corrente elétrica por ele, tá? Quando você faz passar uma corrente elétrica por ele, você vai gerar dentro dessa espira aqui, ó, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, o campo magnético. Então você vai ter ali as linhas de indução do campo magnético aqui, ó. Vocês estão vendo que ela está abraçando esse lado de cá, aqui abraça do lado de lá. Então, ou seja, dá para a gente poder perceber que do lado de fora da espira, o campo magnético vai ter um sentido, ou vai estar entrando ou vai estar saindo. E do lado de dentro da espira, a gente vai ter o campo magnético entrando ou saindo. Isso vai depender do sentido que a corrente está percorrendo a espira, tá? Se é sentido horário, se é sentido anti-horário, tá? Então a gente vai usar a regra da mão direita também para calcular o campo magnético na espira, galera. Vamos lá, eu acho que tem desenhos aqui mais fáceis a gente poder entender. Bom, aí o que acontece? Quando você coloca a espira e faz percorrer uma corrente elétrica dentro dela, você vai gerar aqui do lado da espira o que a gente chama de campo magnético. Já falei para vocês. Então ele vai ter um norte, vai ter um sul, pode estar invertido aqui o norte do lado de cá, o sul do lado de lá. Isso vai depender de como que está a circulação da corrente elétrica que está aqui dentro, galera, tá? Bom, vamos para o desenho que eu acho mais fácil. Esse aqui, ó. Esse aqui é fácil a gente representar o campo magnético dentro e fora da espira. Então, vamos pensar que esse recorte seria a folha de papel. A espira estaria em cima dessa folha de papel. E eu vou passar uma corrente elétrica que vai entrar por esse lado e vai circular na corrente e passar e descer do lado de cá. Então, se a gente colocar o polegar no sentido da corrente elétrica, ó, tá subindo aqui, ó. Subindo, galera. Então, polegar no sentido subido, ó. Polegar para lá. Os 4 dedos. Então, quer dizer que os 4 dedos estão apontando primeiro para dentro da espira. Então, quer dizer que dentro da espira, o campo magnético está entrando e de fora dela vai estar saindo, tá? Tá, e esse lado de cá?
Agora a corrente entra do lado de cá, ó, e circula no sentido anti-horário, ó. Então agora o polegar para cima, só que agora é de fora que você vai colocar os 4 dedos, galera. Ó, primeiro agora é de fora, ó. Então é fora, o campo magnético está entrando, e lá de dentro da espira, ó, abraça a espira com seus 4 dedos. Então, dentro da espira, ó, os 4 dedos apontando para fora, mostra que o campo magnético está saindo. Então, dependendo se gira no sentido horário ou anti-horário, dá para você saber se o campo magnético por fora da espira é de um jeito, se está entrando ou está saindo. Dá para você saber isso tudo usando a regra da mão direita, viu, galera? Agora a gente vai aprender a calcular o valor do campo magnético nessa espira. Então, vamos lá. Aí a fórmula é parecida, só não tem o π, galera. Ó, campo magnético é MO vezes o I, e 2 no condutor retilíneo tinha o π. Agora não tem o π, então agora é só 2R. Aí o que é esse R? É o raio da espira, galera. Então aqui, ó, se eu quero calcular aqui, ó, nesse ponto, qual é a distância desse ponto, né, até a espira aqui, ó. Se eu tiver um raio aqui, essa distância vai ser o valor que eu vou colocar aqui nessa fórmula, no R. É a distância que eu estou querendo calcular o campo magnético ali. Então o que a gente percebe? Que o campo magnético também varia de acordo com a distância em relação à espira. É igual ao campo elétrico no condutor retilíneo, ele varia também de acordo com a distância do condutor retilíneo, né? Só tirar o π, é fácil guardar as fórmulas. Tira o π, né, da fórmula do campo magnético, você calcula o campo magnético nas espiras. Colocou o π aqui embaixo, você calcula o campo magnético no condutor retilíneo. O exercício vai te falar se é condutor retilíneo ou se é espira, galera. Agora a gente vai ver quando a gente tem um conjunto de espiras. Quando a gente tem um conjunto de espiras, a gente tem um solenoide, tá? Então, o que vai acontecer? Dentro desse conjunto de espiras, vai ser formado também um campo magnético, tá? Se a gente colocar até um objeto metálico, né, de preferência de ferro aqui dentro, nós vamos ter, então, sendo formado ali, olha lá, ó, o eletroímã. Então, o eletroímã é quando você coloca um objeto metálico, de preferência de ferro aqui dentro, e você faz e contorna ele com fios, né, de cobre, e faz passar uma corrente elétrica ali. Então, você vai ter o eletroímã, aquele que a gente viu lá no comecinho, na apresentação da matéria. Tá? Então, os solenoides são fontes de campo magnético formadas por enrolamentos de fios condutores espaçados uniformemente, concêntricos e no formato de um cilindro de raio constante. Quando percorridos por uma corrente elétrica, eles passam a funcionar como um eletroímã, produzindo um campo magnético constante em seu interior. Então, nós vamos ter um campo magnético aqui, ó. Se você perceber aqui, ó, a gente tem um campo magnético aí. Então, ou seja, do lado de cá, ó, pode ser o polo norte, do lado de cima pode ser o polo sul, vai depender de que sentido que a corrente está passando por esses condutores de cobre, esses fios de cobre que está enrolado no solenoide, viu, gente? Então vai depender disso, a gente vai ver isso agora, tem que usar uma outra regrinha para a gente descobrir o sentido do campo magnético. Nós vamos usar uma outra regrinha, na verdade é a regra da mão direita também, só que agora a gente vai adotar, né, o sentido de rotação da corrente elétrica, vai ficar mais fácil para vocês guardarem, quer ver, ó? Então vamos lá, aqui é o seguinte, ó, então a gente tem que usar a regra da mão direita, tá, gente? Quem é canhoto não pode usar a regra da mão, não existe regra da mão esquerda, não pode usar a mão esquerda, vai ter que usar a mão direita também, mesmo quem for canhoto. Então vamos lá, como que eu vou descobrir se do lado de cá do solenoide é polo norte, do lado de lá é polo sul, tá? Então vamos lá, nós vamos usar quase a regra da mão direita também, galera. Então, ó, o polegar ele vai te dar se o campo magnético está apontando para a direita ou para a esquerda. Então, o polegar sempre vai ser o polo norte do ímã, tá? Então, se estiver apontando para a direita, então o norte é para a direita e o sul seria para a esquerda, tá, gente? Então, vamos lá. Aí, o que está acontecendo aqui, ó? Essa corrente está girando. Então, se a gente percebe aqui, ó, a corrente está descendo. Então, você vai colocar os 4 dedos agora no sentido da corrente. Agora, inverte, tá? Lá na espira, no condutor, a gente colocava o polegar no sentido da corrente. Agora não, é os 4 dedos no sentido da corrente. Então, vocês estão vendo que a corrente está descendo aqui, ó, está fazendo isso aqui, ó. Ela está girando assim, ó. Então, esses 4 dedos ficam assim. Então, tá sempre assim, ó, descendo, ó. Sempre assim com os seus 4 dedos. Como o polegar está apontando para a direita, então quer dizer que do lado direito da espira aqui, ó, do solenoide, aqui seria o polo norte. Então é como se as linhas de força estivessem saindo dali e chegando no polo sul, que seria do lado de cá, galera, tá? Então aqui, ó, vamos lá. Giro, a corrente girando nesse sentido anti-horário, ó, sentido anti-horário, é como se estivesse girando assim, galera, ó.
sentido anti-horário. Então, polegar para a direita. Então, do lado de cá, do lado direito do solenoide, polo norte, do lado esquerdo, polo sul. Tá, mas e se a corrente estiver girando para o outro lado? Se estiver assim agora. Então, agora seus 4 dedos, galera, ó, seus 4 dedos, eles vão fazer isso aqui, ó. Eles vão girar no sentido horário, ó. Sentido horário, sentido horário. Então, você tá vendo que o polegar tá sempre apontando para lá agora, ó. Então, o polegar apontando para a esquerda, então seria aqui agora polo norte, do lado esquerdo, e do lado direito seria polo sul. Mas isso por que inverteu? Porque o sentido de giro da corrente elétrica faz isso, galera. Tá? Então, tem que ficar esperto para a gente descobrir onde que é polo norte e onde que é polo sul. Na hora de fazer exercício, você vai ter que usar essa regra da mão direita um pouquinho diferente para o solenoide. Tá? Chama de regra do parafuso. Tá? Para ser mais específico. Não é a regra da mão direita, é a regra do parafuso. Bom, então vamos continuar. E como que a gente calcula o campo magnético de um solenoide? Bom, esse N, galera, seria o número de espiras, ou seja, o número de voltas que você vai ter de fios enrolado no solenoide, dentro do objeto de ferro. Pensa naquele primeiro slide lá do começo da matéria, que eu coloquei um prego enrolado com fios. Então, aquele número de fios que eu enrolei no prego, esse vai ser o N, tá? Quanto mais você enrolar, quanto mais voltas você der com o fio ao redor do prego, maior vai ser o campo magnético ao redor dele. Com isso, ele consegue atrair mais coisas que estejam a uma distância maior, galera, tá? Então, o eletroímã, a capacidade dele de atração de objetos, depende do número de espiras que você vai enrolar esse objeto. Quanto mais voltas você der, mais espiras você fizer, mais intenso vai ser o campo magnético. Óbvio também a corrente elétrica, se você passar uma corrente elétrica maior, com mais intensidade, ou uma corrente elétrica com menos intensidade, também vai interferir no campo magnético, tá? E o L, galera, seria o comprimento do solenoide. Ou seja, se você pegar um prego menorzinho, seria o ideal. Você conseguiria fazer um campo magnético, um eletroímã com um campo magnético muito forte. Por quê? Porque você, menor comprimento do objeto ali metálico, maior é o campo magnético, tá? Então, o L também faz diferença, o comprimento do solenoide. No exercício ele vai te falar, um solenoide contendo 200 espiras, de comprimento 2 metros, aí ele vai te pedir qual é o campo magnético, entendeu? Então, cuidado com o L, tem que estar em metros, tá? Tem que ficar esperto com isso. Não tem muito segredo, galera. Vamos para o exemplo aqui, ó. Olha o primeiro. Marca a alternativa que melhor representa o vetor... Pera aí, só um minutinho, galera. Acho que eu vou ter que... eu acho que eu vou ter que deixar isso aqui para depois, porque eu acho que são muitos exemplos. Ó, não vai dar para a gente fazer tudo agora nessa videoaula. Então, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou encerrar essa videoaula agora, tá? E na volta, a gente vai fazer esses exemplos aplicando essas regrinhas, regra da mão direita, regra do parafuso, solenoide, tá? Condutor retilíneo, espiras, a gente vai aprender a representar o campo magnético, vai aprender a calcular ele. Então, na próxima videoaula, a gente vai voltar fazendo os exemplos, então. Até a próxima, então, galera. Até daqui a pouco.